Boa tarde, turma, tudo bem? Então, nós já fizemos a correção das atividades, agora a prof vai dar uma retomada no conteúdo. Essa folhinha que eu estou mostrando aqui agora para vocês na tela, ela está disponível na escola. A única diferença é que, como a prof tinha planejado isso para a semana passada, tem uma alteração nas datas aqui. Mas aí, conforme a gente vai indo nas aulas, a prof vai explicando as datas bem certinho. Tá? Então, essa folhinha aqui não é da aula dia 4 e 8, essa folhinha é da aula do dia 11 e da aula do dia 14, tá? Do 8. E aí, ela é sobre frações equivalentes. E a prof já explicou um pouquinho, já corrigimos sobre as atividades de frações equivalentes, e eu vou explicar mais um pouquinho para vocês entenderem, tá? Então, a folhinha vocês vão recortar ela, vão colar no caderno de vocês, essa folhinha. E eu vou explicar agora um pouquinho, então. Diz assim, Pedrinho comprou uma barra de chocolate, então seu amigo Lucas pediu para ele que dividisse no meio. Cada um comeria, então, o meio da barra de chocolate. Pedrinho respondeu que iria dividir o chocolate em 4 partes, e cada um comeria 2 pedaços, então. Então, Lucas concordou, dizendo que para eles comeriam a mesma quantidade. Isso significa que o quê? Que são frações equivalentes. Então, Lucas estava certo com a afirmação dele, pois a proposta inicial de Lucas era dividir o chocolate no meio. Só que só existe uma maneira de nós explicarmos frações equivalentes. Façamos a representação, então. E aí, então, nós temos o chocolate inteiro de Pedrinho representado aqui. Depois ele dividiu no meio e depois do meio ele dividiu mais no meio de novo, como a prof já tinha explicado para vocês. Tá? Aí, o que acontece aqui? Vamos analisar. Vocês concordam comigo que essa metade aqui é a mesma quantidade que essa daqui? Com certeza, né? Então, veja que as quantidades de chocolate são as mesmas, apenas mudou a forma de repartir o chocolate. Mesmo para fazer as representações iguais a essa, que fossem preciso encontrar frações equivalentes que se tornariam algo cansativo e desnecessário, pois só existe um modo menos trabalhoso de comparar frações equivalentes utilizando apenas comparação e multiplicação. Para encontrarmos as frações equivalentes, então, basta multiplicarmos o numerador e o denominador pelo mesmo número, que foi que nós fizemos nas atividades anteriores ali, tá? E aí, veja um método que fica à sua escolha. Nós temos as multiplicações e nós temos as divisões. Tá? E aí que nós temos a representação. Todas as frações representam a mesma quantidade, por isso os denominadores das frações por isso essas frações são chamadas ou denominadas de frações equivalentes, porque elas representam a mesma quantidade, apenas dividida em partes diferentes. Tá? Então, nós podemos usar a multiplicação para representar uma fração equivalente, como é o exemplo aqui, 1/2. Se nós multiplicar por 2, nós vamos ter 2/4. Se nós multiplicar por 3, nós vamos ter 3/6. Se nós multiplicar por 10, nós vamos ter 10/20. E todas elas são equivalentes. Nós podemos também fazer a divisão. Nós tendo 10/20, se nós dividir por 2, nós vamos ter 5/10. Tá? Então, desse modo, a gente pode escrever as frações 1/2 igual a 2/4, igual a 3/6, igual a 5/10, que é igual a 10/20. E além dessas, nós podemos ter infinitas frações equivalentes, multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo resultado. E aí, na sequência, vocês têm umas atividades aí, que é o que vocês vão fazer nessa aula dessa semana, tá? Que é o quadro de equivalências. Aí, vocês vão ter que multiplicar, por exemplo, aqui eu tenho 2. Eu vou multiplicar esse valor aqui pelo que tá aqui. Então, 2 por 2 vai dar 2, vai dar 1 por 2 vai dar 2, e 2 por 2 vai dar 4. Então, vou ter 2/4, e assim vocês vão fazer. Na sequência aqui do 2, então, vou ter 2, 3, 4, 5, 6, o 7. Todas as frações que vão estar aqui, 1/2 tu vai multiplicar por 3, 1/2 tu vai multiplicar por 4, 1/2 vai multiplicar por 5, 1/2 vai multiplicar por 6 e 1/2 vai multiplicar por 7. E os resultados vai colocar aqui nessa linha. A mesma coisa vai acontecer aqui com o terço. 1/3 vai multiplicar por 2 e vai botar o resultado aqui, tá? E assim sucessivamente, depois vai representar. Depois que fizer aquilo, vai preencher essa tabelinha aqui de frações equivalentes, que são umas atividadezinhas. Isso para nossa aula da semana. Qualquer dúvida é só vocês me chamar. Um beijão, até a próxima.